Ele define maior parte das nossas decisões, das nossas estratégias e principalmente o nosso futuro. É real ou é ilusório? Hoje nós vamos falar sobre medo. Sejam bem-vindos, eu sou Alex Lorenzetti, sou do Instituto Iburu, estou hipnoterapeuta, terapeuta regressivo. E neste canal nós falamos de tudo, de terapia, espiritualidade, e aqui falamos de tudo um pouco, respeitando muito a opinião do próximo. Mas vamos lá, se é a primeira vez que você está chegando aí, enquanto o povo vai entrando, se inscreva no canal, ative as notificações, toda semana tem um vídeo novo de assuntos diversos. Se inscreva também, me siga lá no Instagram, no @Instituto Iburu. E hoje nós vamos falar sobre medo. O medo faz parte da nossa vida. O medo muitas vezes é necessário, ele nos dá direção, ele nos protege, ele nos ajuda, ele muitas vezes nos causa o sentimento de luta e fuga também. E muitas vezes fazemos isso sem perceber, sem ter noção das coisas. Mas eu pergunto para você, qual é seu medo? O medo te domina? Como lidar com estes medos e até onde ele nos ajuda, até onde ele nos bloqueia? Você já parou para pensar dessa forma? O que você faz ou deixa de fazer quando nós estamos falando de medo? A maioria das pessoas, e quando eu digo a maioria, é uma grande parcela, eles têm medo de rejeição, medo de fracassar, medo de ficar só, tem medo das incertezas, tem medo de serem traídos, tem medo de julgamento, tem medo de mudança, tem medo de ficar sem dinheiro. Alex, mas e aí? Você está falando só mais medos que são, não posso dizer irracionais, mas são medos mais íntimos, mais internos. Agora vamos para a parte externa, medo de cobra, de rato, de aranha, de altura, de água, medo de espaços fechados. Então, o que estes medos têm feito com você? De que forma eles estão o quê? Te bloqueando, te prejudicando, não deixando que você vá além do que você quer ir. Eu poderia dizer, pensar da seguinte forma assim: o que é o medo? Eu gosto muito das definições. O medo é um estado emocional que surge uma resposta à consequência, ou melhor, o medo é um estado emocional que surge em resposta a uma consciência perante uma situação ou perigo eventual. Nossa, já vamos melhorar isso aí. Então, o que é o medo? O medo, ele te protege. Mas até onde ele te protege e até onde ele te bloqueia. Aonde é essa linha tênue entre essas duas situações? Mas vamos pensar o seguinte: medo, ideia de algo ou alguma coisa que possa acontecer, ameaçar a nossa segurança ou vida e faz com que o cérebro ative involuntariamente reações químicas que provocam as características de medo. Isso aqui nós estamos falando basicamente de reação de luta e fuga. O medo tem algumas situações, ele pode nos causar reações de luta e fuga. Mas eu poderia definir o medo de duas formas. Uma, os medos reais, que é um medo que nos protege de perigos.
E o segundo, que é que eu gostaria de conversar mais com vocês, que são os irreais ou imaginários. Eles são criados pela nossa mente e nos impedem de explorarmos o nosso máximo. E aí eu pergunto a vocês, que medos são esses? Vamos falar de medos reais. Medos reais, eu coloco que estão ligados à parte externa. Mas esses medos reais, eles não são medos ruins. Eles são medos que muitas vezes nos ajudam. São medos que nos ajudam até mesmo a ser prudentes. Vamos pensar o seguinte: se você tem medo de bater o carro, isso pode te tornar o quê? Um motorista mais prudente. De certa forma, este medo vai fazer que você se dirija com mais cautela, que você tenha mais cuidado. Este é um exemplo, mas vamos pegar outro exemplo. Se você está na mata, é normal você ter medo de cobra? Sim, é normal você ter medo de cobra, porque é um ambiente onde você vai ter, possivelmente possa encontrar uma cobra. Então é normal, esse é um medo real. Agora eu pergunto para você, se você está em casa assistindo uma TV e passa uma cobra lá, você se arrepia inteiro e você simplesmente troca de canal. Isso é um medo real ou é um medo imaginário, um medo involuntário, um medo irreal? Mas vamos continuar. Se você tem medo de altura, você está na beira de um barranco, é normal você ter medo ou não? Isso é um medo real, você está lá, você chega na beira-mar, você olha aquele mar bravo, revolto, você tem medo, porque é uma realidade, um respeito que você pode entrar lá e pode ter problema. A mesma coisa o que? O medo do que? Do rio. Águas escuras, você não sabe o que vai ter lá embaixo. Mesmo que seja uma água mais tranquila, muitas vezes se tem esse medo. Medo de ficar sem dinheiro. Isso é real? Sim, é real, é comum, é muito comum acontecer no nosso mundo. Isso faz o quê? Que você seja também prudente em não gastar mais do que você tem. Então, o medo, ele é benéfico até um ponto e a partir de um determinado ponto em diante, ele passa a ser irreal, passa a ser imaginário e ele passa o quê? Até mesmo a paralisar. Imagine que o medo, de uma forma estratégica, ele vai te ajudar a traçar seus objetivos de forma importante, de modo mais claro. Então, por isso que eu reforçando, o medo, se levado de forma racional e de forma estratégica, ele vem para te auxiliar. Mas eu queria conversar mesmo com vocês sobre um medo irreal e imaginário. Queria colocar para vocês dessas duas formas. Agora há pouco eu citei a questão da cobra. Se você está dentro de casa e existe essa situação, pode ser que esse seu medo irreal, que eu posso chamar de fobia, que é um problema muito sério, tá? Ele precisa ser visto com cuidado, com carinho. Mas aqui nós estamos falando só de esse tipo de situação. Vamos pegar aí a questão do elevador. Pessoas têm medo, têm fobia de entrar em elevador em espaços fechados, têm medo de aranha. Muitas vezes você está numa sala, vê uma aranha e você sente um desconforto muito grande, você trava. Então, ela sai de um estado de medo e passa para um estado de fobia.
E isso pode causar taquicardia, pode causar uma série de reações que são as reações químicas que eu falei lá no início, que entra no estado de luta e fuga, mesmo sendo que um processo imaginário. Mas Alex, agora há pouco você estava falando na aranha na sala. Ótimo, tem uma aranha lá na sala, ela está no cantinho e você está lá no sofá. Então, para esta pessoa, este medo é um medo real, porque em algum motivo na sua vida, ou por alguma situação, essa aranha que vê, na verdade, não é simplesmente uma aranha, é um monstro. Ela não consegue simplesmente explicar. Mas nós temos que entender também que o medo, ele pode se transformar num vilão, ou ele pode, como já falamos, você o quê? Trazer a estratégia. Mas quando o medo ele começa a passar de um determinado ponto, isso passa a ser covardia. E você passa a ser covarde. Nossa, Alex, você me chamou de covarde? É uma forma para você poder entender. É uma forma de se pensar. Mais uma vez, quando, de forma estratégica, que você está racional, pensando no que é aquilo que está acontecendo, o medo, ele é um sentimento que te ajuda. Quando ele passa a ser paralisante, muitas vezes nesse caso você pode estar escondendo sentimentos e emoções atrás deste processo de medo. Então, a partir desse momento, você passa a ser covarde sem você perceber. Mas, Alex, como assim? Como é que funciona isso? O medo, ele pode ser usado de várias formas. E quer ver como você já passou por todas elas e você nunca percebeu? O medo, ela pode ser usada como arma política. Se votar em mim, ou se votar, ou melhor, se votar no outro candidato, ele vai acabar, ele vai destruir todo o Brasil, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Não existe proposta, simplesmente coloca o medo em cima do outro. Então, pode usar como manipulação de pessoas. Na política, na religião, muitas vezes as pessoas se pegam em fazer entregas, em dar dízimo. Não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo para vocês pensarem até onde vocês estão sendo covardes, até onde vocês estão com medo e até onde vocês estão usando medo em estratégia a favor de vocês. Então, na religião, eu tenho que fazer entrega, eu tenho que dar o dízimo, se eu não for da igreja, Deus não vai se agradar de mim, Ele pode me punir, Ele pode parar de me ajudar. Comecem a pensar como o medo pode ajudar ou o medo pode ser paralisante. Quer ver como o pai e a mãe usavam o medo contra nós? Não vai lá, porque se você for lá, o homem do saco vai te pegar. Quem nunca ouviu o tal do homem do saco? Quer ver outra? Não vai lá, porque se for lá, o bicho papão vai te pegar. Quer ver outra? Se você não comer toda a comida do seu prato, papai do céu vai ficar bravo com você. E daí a criança fazia o quê? Botava a comida para dentro. E depois não sabe por que tem muita gente aí que é gordinho tipo eu, né? Não tô dizendo que é isso, né, gente? Tô só... Por isso é importante nós sabermos quais são os nossos medos. Tem uma frase de Luc Ferry, desculpa, eu pronunciei errado, que diz o seguinte:
o sábio morre menos que o tolo. E por que que o sábio morre menos que o tolo? Porque ele conhece os seus medos. E ele vai morrer somente uma vez na vida, que é a morte realmente que ele precisa ter, que é a morte do corpo, né? Já o tolo morre várias vezes. Por que que ele morre várias vezes? Ele morre pelo medo, ele morre pela covardia, ele morre porque pelo medo do que os outros vão pensar, pelo medo do que os outros vão dizer, porque se eu fizer isso e der errado, porque se eu fizer isso pode acontecer aquilo, se eu me impor as pessoas não vão gostar de mim. Então é desta forma que o tolo morre várias vezes na sua vida. Então é necessário você entender e saber qual é o seu medo. O sábio, ele sabe que ele é imortal. Ou melhor, ele sabe que ele é mortal. Ele sabe que é impotente perante a vida. Ele sabe que ele tem que ser prudente em relação a carro, em relação a dinheiro. E por isso que ele morre uma vez só. Jesus, quando ia expulsar demônios, ele geralmente perguntava aos demônios como é o seu nome. E tem algumas igrejas que fazem a entrevista, mas, enfim. Por quê? Porque Jesus queria saber qual era aquele demônio. E eu pergunto para você, você sabe qual o seu demônio, qual é o seu medo? Você já deu nomes aos seus demônios, aos seus medos? Medo não é um defeito. Medo é um sinal de alerta. O que ele quer te mostrar? O que o medo quer lhe mostrar? No Livro dos Espíritos, só para vocês terem uma ideia, só tem num livro enorme que tem aí, depende da edição, esse aqui eu tenho aqui, ele tem aproximadamente 320 páginas, aproximadamente, aí vai da edição. Tem somente 2 vezes a palavra medo. E que está relacionado ao demônio e à criança. E quando a criança percebe que usam o medo para poder cuidá-la, ou melhor, para poder dominá-la, e ela descobre isso, ela se torna muito mais difícil de se controlar. Então, 2 palavrinhas somente no Livro dos Espíritos falando de medo, onde fala do demônio, aonde pode ser controlado as crianças, que ao mesmo tempo, tá, fala alguma coisa assim, que usa-se do medo para controlar. O que o medo tem controlado na tua vida? O que o medo tem feito para frear a sua vida? Em torno de relacionamentos, em torno de dinheiro, em torno de investimento, em torno de amigos, em termos de novas situações de objetivos, em termos de aquisição de novas coisas. O que o medo tem paralisado? Qual o medo irreal que existe na sua cabeça ou que é imaginário que não deixa você seguir em frente? Se nós pegarmos lá em Josué 1,6, diz mais ou menos assim: ser forte e corajoso. Mas ainda
No 7 ele reforça: "Sê forte e muito corajoso, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda da sua palavra." Então, se nós pensarmos de uma forma ampla relacionada ao universo, a única coisa que nós precisamos, que está muito claro, é: sejamos fortes e corajosos. E aí eu lhe pergunto: corajoso, de que forma? Quando aqui podemos colocar da palavra, o que é que você quer fazer nesta vida, você já sabe? Muitas vezes as pessoas, elas ainda não sabem, não têm o que elas querem ser, não têm esta palavra, este entendimento. E daí elas se desviam às vezes para a direita, às vezes para a esquerda. Vamos pensar uma pessoa que veio para ser advogado. Um exemplo. Mas ele vai indo, chega no meio do processo, ele começa a se dividir para a direita ou vai para a esquerda e ele acaba perdendo a sua direção. Perde a sua essência. E normalmente acontece isso porque começam a vir as dificuldades e como muitas vezes nós não temos estabilidade emocional, não acreditamos muitas vezes, somos instáveis, não acreditamos no universo, na força do universo, nós começamos a ser instáveis. Um dia vamos para a direita, outro dia vamos para a esquerda e saímos do que diz: seja forte e corajoso. Ser forte, ter resiliência, é aguentar as adversidades da vida sem se desviar. Da onde você tem se desviado? Da sua missão, do seu trabalho, da espiritualidade? O que o medo tem tomado da sua vida? Então nós falamos do medo real, que são os medos que nós temos, que eles nos ajudam, que eles nos ensinam, que eles nos advertem, no caso do carro, no caso do barranco. Nós temos o medo de bichos, que é o normal, nós temos medo. Nós falamos da questão da luta e fuga, que também faz parte de um medo, que é quando o nosso corpo libera todo esse sentimento e muitas vezes as reações químicas para que você tenha força para correr, para que você tenha força para lutar, no caso de um animal. Mas o principal, qual o medo irreal ou imaginário que está tomando conta da sua vida? Já parou para dar um nome a este demônio? Mas de que forma isso vai tomando conta da sua vida? Corpo, alma e espírito. A partir do momento em que a sua alma começa a sentir medo, seja pelo que você já passou na sua vida, e isso desencadeia uma série de situações, e você permite que isso aconteça, você começa a se paralisar. Eu não lembro bem ao certo se é Josué, se é Jó, não lembro. Que ele passou por muitas dificuldades. E dentre quando ele começava, ele falava a dificuldade e logo em seguida ele colocava toda aquela situação, todo aquele peso, toda aquela dor, aquele medo sobre o universo, sobre Deus, como você quiser. Então,
Vamos pegar aí o exemplo do dinheiro. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro, ficar pobre, não conseguir me manter. E esse medo começa a te paralisar, você não tem medo de investir, você tem medo de fazer novas coisas, e você cada vez começa a se fechar. Então, ao mesmo tempo que ele falava das dificuldades, ele já dizia, porque o universo vai prover, porque é dos montes que vem a minha força. Qual monte vem a sua força? Da onde vem? Internamente. Da onde vem a sua ajuda? A ajuda vem dos montes. Montes, você coloque o universo, coloque Jesus Cristo, Deus, da forma que você acredita. Mas dentro dos medos irreais que nós falamos, você tem que saber qual é o seu caminho. Porque você sabendo o seu caminho, você vai trilhar, não saindo nem para a direita, nem para a esquerda. Seja forte, corajoso e seja persistente ou dê uma continuidade no que você está fazendo. Para quê? Para que você possa criar cada vez mais força, cada vez mais intimidade com o seu trabalho, com a sua decisão, com o seu processo de vida. E a partir disso, você não deixa que o medo vai lhe tomando conta. Seja forte, corajoso. 2 palavras que não podem sair da sua mente. Mas Alex, eu tenho medo, eu não tenho coragem. Então comece a tomar decisões, mesmo que elas não sejam as decisões mais assertivas. Porque a partir do momento que você começa a tomar decisões, você sai do medo e sai da insegurança. Independente qual ela seja. E assim você começa a ter um caminho onde o medo não fará mais parte da sua vida. Dentre os medos irreais, o seu maior inimigo, se nós fôssemos para a Bíblia, nós poderíamos dizer que é o demônio, que é Satanás. Mas eu digo que talvez exista um ser que é muito pior do que ele, que é você mesmo. Você cria o seu inferno aqui na Terra através do seu medo, através da sua insegurança. Então, talvez o seu maior demônio seja você mesmo, que permite que o medo tome conta da sua vida e paralise em todas as situações. E hoje está muito normal, com a internet a 1000 por hora, as pessoas estarem cada vez se fechando mais no seu mundinho. Tem acesso à informação rápida, se quer comida pede lá. Então as pessoas deixam do quê? De trabalhar o seu medo, a sua fobia. Porque estão se fechando cada vez mais. Evitam novas sensações, novas emoções, novas percepções da vida. Simplesmente por medo. E o medo, quando ele é imaginário, ele é o pior de todos. Mas quem coordena a imaginação somos nós mesmos. Quando você percebe o seu medo, o seu demônio, você começa a ter ferramentas para trabalhar. Qual é o seu medo? Nomeie, dê nome ao seu medo. E você vai começar a trabalhar e vai ficar mais fácil. Alex, eu tenho fobia, eu tenho medo de aranha, tudo bem.
busque ajuda, busque hipnoterapia, busque outras formas para trabalhar, e não esse seu medo, essa sua fobia. Mas quando eu falo em medo irreal ou imaginário, é aquele medo que te paralisa. Ah, eu tenho que fazer isso. Mas e se não der certo? A sua mentezinha já fica, mas não vai dar certo. Ah, mas eu preciso investir. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, mas e se eu perder o dinheiro que eu investi? Eu sou convidado, convidada a ir para uma festa, mas não vou porque lá eu posso me expor. E a sua mente, o que você vai fazer lá? Você não dança, você não conhece ninguém. Você vai lá para perder seu tempo. Então, comecem a perceber e comecem a nomear os seus demônios. Para que vocês possam o quê? Saber lidar com eles. Use o quê? Seja forte, seja corajoso e tenha constância, não sei se é bem essa a palavra, mas persista naquilo que você faz. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Beleza?